Salmo 106. Aleluia! Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? E quem pode louvá-lo como Ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Senhor, lembra-te de mim quando tu abençoares o vosso povo. E quando o Senhor libertá-los, liberta também a mim, Senhor. E deixa-me que eu veja, Senhor, o teu povo progredir, e que eu tome parte da felicidade da tua nação, Senhor, junto da alegria daqueles que pertencem a ti. Senhor, nós temos sido maus e perversos, e nós pecamos como os nossos antepassados. Quando eles estavam no Egito, eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus. Eles esqueceram que muitas vezes Deus havia mostrado o seu grande amor por eles, e eles se revoltaram perto do mar Vermelho. Mas, para mostrar o seu grande poder, Deus os salvou, assim como havia prometido. O Senhor Deus Todo-Poderoso deu a ordem e o Mar Vermelho secou. Deus fez com que seu povo o atravessasse bem no meio, como se estivessem pisando em terras secas. Deus livrou o seu povo das mãos daqueles que os odiavam. Sim, Ele os salvou de seus inimigos. Então veio a água e cobriu todos os seus inimigos. Não escapou nenhum. Então o seu povo acreditou nas promessas de Deus e cantou louvores a Ele. Mas logo esqueceram tudo que Deus tinha feito e agiram sem esperar o seu conselho. Lá no deserto, eles se deixaram levar pelos seus desejos e colocaram o Senhor Deus à prova. Então Deus lhes deu o que eles pediram, mas também lhes mandou uma doença terrível. Ali nos seus acampamentos eles ficaram com inveja de Moisés e também de Arão, o sacerdote, dedicado ao serviço do Senhor. Então a terra se abriu e engoliu Datan e Abiram, e toda a sua família também foram engolidos pela terra. E o fogo veio sobre os seguidores deles e queimou aquela gente toda. E lá no Monte Sinai, os israelitas fizeram um bezerro de ouro e adoraram aquele ídolo que haviam feito. Eles trocaram a imagem de Deus Todo-Poderoso por um animal que come capim. Eles esqueceram de Deus, o Salvador deles, o Deus que havia feito a eles coisas maravilhosas no Egito. Muitas coisas extraordinárias o Senhor Deus fez ali a eles. E também fez coisas espantosas no Mar Vermelho. Então depois Deus disse que ia destruir todos os israelitas. Porém Moisés, o seu servo fiel e escolhido, clamou a Deus
e não deixou que a sua ira os destruísse. Então, mais tarde, porque eles não acreditaram nas promessas de Deus, o Senhor, eles não quiseram entrar em Canaã, aquela terra tão agradável. Eles ficaram em suas tendas, se queixando, e não quiseram dar atenção a Deus, o Senhor. Então, o Senhor Deus lhes deu um aviso solene, que Ele os faria morrer no deserto, e ainda espalharia todos os seus descendentes em nações pagãs, deixando-os morrer nos países estrangeiros. Depois o povo todo se juntou no Monte Peor para adorar aquele Deus tal de Baal. E ainda eles comeram daquela carne que foram oferecidas em sacrifícios a deuses sem vida. E com as suas ações, eles fizeram com que o Senhor Deus ficasse muito irado. Então foram atacados por uma doença terrível. Mas Finéias, ele castigou o culpado. Então a doença acabou. E então todos vêm lembrando dessa boa ação de Finéias. E também as gerações futuras não vão esquecer delas. E depois, lá nas fontes de Meribá, o povo fez de novo com que Deus ficasse muito irado. E quem sofreu por causa disso foi Moisés. Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irritado que ele falou coisas que não deveria. Eles não mataram os pagãos, assim como o Senhor Deus havia ordenado. Mas eles casaram com aquela gente e imitaram todos os seus costumes pagãos. E todo o povo adorou ídolos, e por causa disso foram destruídos. Eles ofereceram seus próprios filhos e filhas como sacrifício aos seus deuses pagãos. Eles mataram aquelas crianças inocentes, os seus próprios filhos e filhas. São os sacrifícios aos ídolos de Canaã. Então essas terras ficaram todas impuras por causa deste sangue. Fazendo essas coisas, o povo se corrompeu e foram infiéis a Deus, o Senhor. Então, o Senhor Deus ficou muito irado com o seu povo, ficou muito aborrecido com eles. Deus os abandonou nas mãos dos pagãos, e assim estes os dominaram. Os israelitas eles foram maltratados pelos seus inimigos, ficando debaixo das ordens deles. Muitas vezes Deus, o Senhor, livrou o seu povo, mas eles preferiram se revoltar contra Deus, o Senhor, e se afundaram mais ainda no pecado. Porém, quando eles pediram a ajuda dele, Deus os ouviu e se voltou para eles quando eles estavam aflitos. E por causa deles, Deus se lembrou da sua aliança, e por causa do seu grande amor, o Senhor mudou de ideia. O Senhor Deus fez com que aqueles que os levaram como prisioneiros tivessem pena deles. Senhor, nosso Deus, nos liberta e nos tira do meio dos pagãos
e nos leva de volta para a nossa terra, Senhor. E assim nós te daremos graças, Senhor, e com muito prazer nós te louvaremos, ó Santo Deus. Louvemos ao Senhor, o Santo Deus de Israel. Louvem todos o Senhor agora e sempre, e que todos os povos da terra digam: Amém. Aleluia ao Senhor nosso Deus. Salmo 106. Aleluia! Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? E quem pode louvá-lo como Ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Senhor, lembra-te de mim quando tu abençoares o vosso povo. E quando o Senhor libertá-los, liberta também a mim, Senhor. E deixa-me que eu veja, Senhor, o teu povo progredir, e que eu tome parte da felicidade da tua nação, Senhor, junto da alegria daqueles que pertencem a ti. Senhor, nós temos sido maus e perversos, e nós pecamos como os nossos antepassados. Quando eles estavam no Egito, eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus. Eles esqueceram que muitas vezes Deus havia mostrado o seu grande amor por eles, e eles se revoltaram perto do mar Vermelho. Mas, para mostrar o seu grande poder, Deus os salvou, assim como havia prometido. O Senhor Deus Todo-Poderoso deu a ordem e o Mar Vermelho secou. Deus fez com que seu povo o atravessasse bem no meio, como se estivessem pisando em terras secas. Deus livrou o seu povo das mãos daqueles que os odiavam. Sim, Ele os salvou de seus inimigos. Então veio a água e cobriu todos os seus inimigos. Não escapou nenhum. Então o seu povo acreditou nas promessas de Deus e cantou louvores a Ele. Mas logo esqueceram tudo que Deus tinha feito e agiram sem esperar o seu conselho. Lá no deserto, eles se deixaram levar pelos seus desejos e colocaram o Senhor Deus à prova. Então Deus lhes deu o que eles pediram, mas também lhes mandou uma doença terrível. Ali nos seus acampamentos eles ficaram com inveja de Moisés e também de Araão, o sacerdote, dedicado ao serviço do Senhor. Então a terra se abriu e engoliu Datan e Abiram, e toda a sua família também foram engolidos pela terra. E o fogo veio sobre os seguidores deles e queimou aquela gente toda. E lá no Monte Sinai, os israelitas fizeram um bezerro de ouro e adoraram aquele ídolo que haviam feito. Eles trocaram a imagem de Deus Todo-Poderoso
por um animal que come capim. Eles esqueceram de Deus, o Salvador deles, o Deus que havia feito a eles coisas maravilhosas no Egito. Muitas coisas extraordinárias o Senhor Deus fez ali a eles. E também fez coisas espantosas no Mar Vermelho. Então depois Deus disse que ia destruir todos os israelitas. Porém Moisés, o seu servo fiel e escolhido, clamou a Deus e não deixou que a sua ira os destruísse. Então mais tarde, porque eles não acreditaram nas promessas de Deus, o Senhor, eles não quiseram entrar em Canaã, aquela terra tão agradável. Eles ficaram em suas tendas, se queixando, e não quiseram dar atenção a Deus, o Senhor. Então, o Senhor Deus lhes deu um aviso solene, que Ele os faria morrer no deserto e ainda espalharia todos os seus descendentes em nações pagãs, deixando-os morrer nos países estrangeiros. Depois o povo todo se juntou no Monte Peor para adorar aquele Deus tal de Baal. E ainda eles comeram daquela carne que foram oferecidas em sacrifícios a deuses sem vida. E com as suas ações, eles fizeram com que o Senhor Deus ficasse muito irado. Então foram atacados por uma doença terrível. Mas Finéias, ele castigou o culpado. Então a doença acabou. E então todos vêm lembrando dessa boa ação de Finéias. E também as gerações futuras não vão esquecer delas. E depois, lá nas fontes de Meribá, o povo fez de novo com que Deus ficasse muito irado. E quem sofreu por causa disso foi Moisés. Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irritado que ele falou coisas que não deveria. Eles não mataram os pagãos, assim como o Senhor Deus havia ordenado. Mas eles casaram com aquela gente e imitaram todos os seus costumes pagãos. E todo o povo adorou ídolos, e por causa disso foram destruídos. Eles ofereceram seus próprios filhos e filhas como sacrifício aos seus deuses pagãos. Eles mataram aquelas crianças inocentes, os seus próprios filhos e filhas. São os sacrifícios aos ídolos de Canaã. Então essas terras ficaram todas impuras por causa deste sangue. Fazendo essas coisas, o povo se corrompeu e foram infiéis a Deus, o Senhor. Então o Senhor Deus ficou muito irado com o seu povo, ficou muito aborrecido com eles. Deus os abandonou nas mãos dos pagãos, e assim estes os dominaram. Os israelitas, eles foram maltratados pelos seus inimigos, ficando debaixo das ordens deles. Muitas vezes Deus, o Senhor, livrou o seu povo, mas eles preferiram se revoltar contra Deus, o Senhor, e se afundaram mais ainda no pecado. Porém,
Quando eles pediram a ajuda dele, Deus os ouviu, e se voltou para eles quando eles estavam aflitos. E por causa deles, Deus se lembrou da sua aliança, e por causa do seu grande amor, o Senhor mudou de ideia. O Senhor Deus fez com que aqueles que os levaram como prisioneiros tivessem pena deles. Ó Senhor, nosso Deus, nos liberta e nos tira do meio dos pagãos e nos leva de volta para a nossa terra, Senhor. E assim nós te daremos graças, Senhor, e com muito prazer nós te louvaremos. Ó Santo Deus, louvemos ao Senhor, o Santo Deus de Israel. Louvem todos o Senhor agora e sempre. E que todos os povos da terra digam: Amém. Aleluia ao Senhor nosso Deus. Salmo 106. Aleluia! Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? E quem pode louvá-lo como Ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Ó Senhor, lembra-te de mim quando tu abençoares o vosso povo. E quando o Senhor libertá-los, liberta também a mim, Senhor. E deixa-me que eu veja, Senhor, o teu povo progredir, e que eu tome parte da felicidade da tua nação, Senhor, junto da alegria daqueles que pertencem a ti. Senhor, nós temos sido maus e perversos, e nós pecamos como os nossos antepassados. Quando eles estavam no Egito, eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus. Eles esqueceram que muitas vezes Deus havia mostrado o seu grande amor por eles, e eles se revoltaram perto do mar Vermelho. Mas, para mostrar o seu grande poder, Deus os salvou, assim como havia prometido. O Senhor Deus Todo-Poderoso deu a ordem e o Mar Vermelho secou. Deus fez com que seu povo o atravessasse bem no meio, como se estivessem pisando em terras secas. Deus livrou o seu povo das mãos daqueles que os odiavam. Sim, Ele os salvou de seus inimigos. Então veio a água e cobriu todos os seus inimigos, não escapou nenhum. Então o seu povo acreditou nas promessas de Deus e cantou louvores a Ele. Mas logo esqueceram tudo que Deus tinha feito e agiram sem esperar o seu conselho. Lá no deserto, eles se deixaram levar pelos seus desejos e colocaram o Senhor Deus à prova. Então Deus lhes deu o que eles pediram, mas também lhes mandou uma doença terrível. Ali nos seus acampamentos eles ficaram com inveja de Moisés e também de Araão, o sacerdote.
dedicado ao serviço do Senhor. Então a terra se abriu e engoliu Datan e Abiram, e toda a sua família também foram engolidos pela terra, e o fogo veio sobre os seguidores deles e queimou aquela gente toda. E lá no Monte Sinai, os israelitas fizeram um bezerro de ouro e adoraram aquele ídolo que haviam feito. Eles trocaram a imagem de Deus Todo-Poderoso por um animal que come capim. Eles esqueceram de Deus, o Salvador deles, o Deus que havia feito a eles coisas maravilhosas no Egito. Muitas coisas extraordinárias o Senhor Deus fez ali a eles. E também fez coisas espantosas no Mar Vermelho. Então depois Deus disse que ia destruir todos os israelitas. Porém Moisés, o seu servo fiel e escolhido, clamou a Deus e não deixou que a sua ira os destruísse. Então mais tarde, porque eles não acreditaram nas promessas de Deus, o Senhor, eles não quiseram entrar em Canaã, aquela terra tão agradável. Eles ficaram em suas tendas, se queixando, e não quiseram dar atenção a Deus, o Senhor. Então, o Senhor Deus lhes deu um aviso solene, que Ele os faria morrer no deserto e ainda espalharia todos os seus descendentes em nações pagãs, deixando-os morrer nos países estrangeiros. Depois o povo todo se juntou no Monte Beor para adorar aquele Deus tal de Baal. E ainda eles comeram daquela carne que foram oferecidas em sacrifícios a deuses sem vida. E com as suas ações, eles fizeram com que o Senhor Deus ficasse muito irado. Então foram atacados por uma doença terrível. Mas Finéias, ele castigou o culpado. Então a doença acabou. E então todos vêm lembrando dessa boa ação de Finéias. E também as gerações futuras não vão esquecer delas. E depois, lá nas fontes de Meribá, o povo fez de novo com que Deus ficasse muito irado. E quem sofreu por causa disso foi Moisés. Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irritado que ele falou coisas que não deveria. Eles não mataram os pagãos, assim como o Senhor Deus havia ordenado. Mas eles casaram com aquela gente e imitaram todos os seus costumes pagãos. E todo o povo adorou ídolos, e por causa disso foram destruídos. Eles ofereceram seus próprios filhos e filhas como sacrifício aos seus deuses pagãos. Eles mataram aquelas crianças inocentes, os seus próprios filhos e filhas. São os sacrifícios aos ídolos de Canaã. Então essas terras ficaram todas impuras por causa deste sangue. Fazendo essas coisas, o povo se corrompeu e foram infiéis a Deus, o Senhor. Então
O Senhor Deus ficou muito irado com o seu povo, ficou muito aborrecido com eles. Deus os abandonou nas mãos dos pagãos, e assim estes os dominaram. Os israelitas eles foram maltratados pelos seus inimigos, ficando debaixo das ordens deles. Muitas vezes Deus, o Senhor, livrou o seu povo, mas eles preferiram se revoltar contra Deus, o Senhor, e se afundaram mais ainda no pecado. Porém, quando eles pediram a ajuda dele, Deus os ouviu e se voltou para eles quando eles estavam aflitos. E por causa deles, Deus se lembrou da sua aliança, e por causa do seu grande amor, o Senhor mudou de ideia. O Senhor Deus fez com que aqueles que os levaram como prisioneiros tivessem pena deles. Ó Senhor, nosso Deus, nos liberta e nos tira do meio dos pagãos e nos leva de volta para a nossa terra, Senhor. E assim nós te daremos graças, Senhor, e com muito prazer nós te louvaremos. Ó Santo Deus, louvemos ao Senhor, o Santo Deus de Israel. Louvem todos o Senhor agora e sempre, e que todos os povos da terra digam Amém. Aleluia ao Senhor nosso Deus. Salmo 106. Aleluia! Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? E quem pode louvá-lo como Ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Ó Senhor, lembra-te de mim quando tu abençoares o vosso povo. E quando o Senhor libertá-los, liberta também a mim, Senhor. E deixa-me que eu veja, Senhor, o teu povo progredir, e que eu tome parte da felicidade da tua nação, Senhor, junto da alegria daqueles que pertencem a ti. Senhor, nós temos sido maus e perversos, e nós pecamos como os nossos antepassados. Quando eles estavam no Egito, eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus. Eles esqueceram que muitas vezes Deus havia mostrado o seu grande amor por eles, e eles se revoltaram perto do mar Vermelho. Mas, para mostrar o seu grande poder, Deus os salvou, assim como havia prometido. O Senhor Deus Todo-Poderoso deu a ordem e o Mar Vermelho secou. Deus fez com que seu povo o atravessasse bem no meio, como se estivessem pisando em terras secas. Deus livrou o seu povo das mãos daqueles que os odiavam. Sim, Ele os salvou de seus inimigos. Então veio a água e cobriu todos os seus inimigos, não escapou nenhum. Então o seu povo acreditou nas promessas de Deus.
e cantou louvores a ele. Mas logo esqueceram tudo que Deus tinha feito e agiram sem esperar o seu conselho. Lá no deserto, eles se deixaram levar pelos seus desejos e colocaram o Senhor Deus à prova. Então Deus lhes deu o que eles pediram, mas também lhes mandou uma doença terrível. Ali nos seus acampamentos eles ficaram com inveja de Moisés e também de Araão, o sacerdote, dedicado ao serviço do Senhor. Então a terra se abriu e engoliu Datan e Abiram, e toda a sua família também foram engolidos pela terra. E o fogo veio sobre os seguidores deles e queimou aquela gente toda. E lá no Monte Sinai, os israelitas fizeram um bezerro de ouro e adoraram aquele ídolo que haviam feito. Eles trocaram a imagem de Deus Todo-Poderoso por um animal que come capim. Eles esqueceram de Deus, o Salvador deles, o Deus que havia feito a eles coisas maravilhosas no Egito. Muitas coisas extraordinárias o Senhor Deus fez ali a eles. E também fez coisas espantosas no Mar Vermelho. Então depois Deus disse que ia destruir todos os israelitas. Porém Moisés, o seu servo fiel e escolhido, clamou a Deus e não deixou que a sua ira os destruísse. Então mais tarde, porque eles não acreditaram nas promessas de Deus, o Senhor, eles não quiseram entrar em Canaã, aquela terra tão agradável. Eles ficaram em suas tendas, se queixando, e não quiseram dar atenção a Deus, o Senhor. Então, o Senhor Deus lhes deu um aviso solene, que Ele os faria morrer no deserto e ainda espalharia todos os seus descendentes em nações pagãs, deixando-os morrer nos países estrangeiros. Depois o povo todo se juntou no Monte Peor para adorar aquele Deus tal de Baal. E ainda eles comeram daquela carne que foram oferecidas em sacrifícios a deuses sem vida. E com as suas ações, eles fizeram com que o Senhor Deus ficasse muito irado. Então foram atacados por uma doença terrível. Mas Finéias, ele castigou o culpado. Então a doença acabou. E então todos vêm lembrando dessa boa ação de Finéias. E também as gerações futuras não vão esquecer delas. E depois, lá nas fontes de Meribá, o povo fez de novo com que Deus ficasse muito irado. E quem sofreu por causa disso foi Moisés. Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irritado que ele falou coisas que não deveria. Eles não mataram os pagãos, assim como o Senhor Deus havia ordenado. Mas eles casaram com aquela gente e imitaram todos os seus costumes pagãos. E todo o povo adorou ídolos. E por causa disso foram destruídos. Eles ofereceram seus próprios filhos e filhas
como sacrifício aos seus deuses pagãos. Eles mataram aquelas crianças inocentes, os seus próprios filhos e filhas. São os sacrifícios aos ídolos de Canaã. Então essas terras ficaram todas impuras por causa deste sangue. Fazendo essas coisas, o povo se corrompeu e foram infiéis a Deus, o Senhor. Então, o Senhor Deus ficou muito irado com o seu povo, ficou muito aborrecido com eles. Deus os abandonou nas mãos dos pagãos, e assim estes os dominaram. Os israelitas eles foram maltratados pelos seus inimigos, ficando debaixo das ordens deles. Muitas vezes Deus, o Senhor, livrou o seu povo, mas eles preferiram se revoltar contra Deus, o Senhor, e se afundaram mais ainda no pecado. Porém, quando eles pediram a ajuda dele, Deus os ouviu e se voltou para eles quando eles estavam aflitos. E por causa deles, Deus se lembrou da sua aliança, e por causa do seu grande amor, o Senhor mudou de ideia. O Senhor Deus fez com que aqueles que os levaram como prisioneiros tivessem pena deles. Ó Senhor, nosso Deus, nos liberta e nos tira do meio dos pagãos e nos leva de volta para a nossa terra, Senhor. E assim nós te daremos graças, Senhor, e com muito prazer nós te louvaremos. Ó Santo Deus, louvemos ao Senhor, o Santo Deus de Israel. Louvem todos o Senhor agora e sempre, e que todos os povos da terra digam amém. Aleluia ao Senhor nosso Deus. Salmo 106. Aleluia! Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? E quem pode louvá-lo como Ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Ó Senhor, lembra-te de mim quando tu abençoares o vosso povo. E quando o Senhor libertá-los, liberta também a mim, Senhor. E deixa-me que eu veja, Senhor, o teu povo progredir, e que eu tome parte da felicidade da tua nação, Senhor, junto da alegria daqueles que pertencem a ti. Senhor, nós temos sido maus e perversos, e nós pecamos como os nossos antepassados. Quando eles estavam no Egito, eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus. Eles esqueceram que muitas vezes Deus havia mostrado o seu grande amor por eles, e eles se revoltaram perto do mar Vermelho. Mas, para mostrar o seu grande poder, Deus os salvou, assim como havia prometido.
O Senhor Deus Todo-Poderoso deu a ordem e o Mar Vermelho secou. Deus fez com que seu povo o atravessasse, bem no meio, como se estivessem pisando em terras secas. Deus livrou o seu povo das mãos daqueles que os odiavam. Sim, ele os salvou de seus inimigos. Então veio a água e cobriu todos os seus inimigos. Não escapou nenhum. Então o seu povo acreditou nas promessas de Deus e cantou louvores a ele. Mas logo esqueceram tudo que Deus tinha feito e agiram sem esperar o seu conselho. Lá no deserto, eles se deixaram levar pelos seus desejos e colocaram o Senhor Deus à prova. Então Deus lhes deu o que eles pediram, mas também lhes mandou uma doença terrível. Ali nos seus acampamentos eles ficaram com inveja de Moisés e também de Araão, o sacerdote, dedicado ao serviço do Senhor. Então a terra se abriu e engoliu Datan e Abiram, e toda a sua família também foram engolidos pela terra. E o fogo veio sobre os seguidores deles e queimou aquela gente toda. E lá no Monte Sinai, os israelitas fizeram um bezerro de ouro e adoraram aquele ídolo que haviam feito. Eles trocaram a imagem de Deus Todo-Poderoso por um animal que come capim. Eles esqueceram de Deus, o Salvador deles, o Deus que havia feito a eles coisas maravilhosas no Egito. Muitas coisas extraordinárias o Senhor Deus fez ali a eles. E também fez coisas espantosas no Mar Vermelho. Então depois Deus disse que ia destruir todos os israelitas. Porém Moisés, o seu servo fiel e escolhido, clamou a Deus e não deixou que a sua ira os destruísse. Então mais tarde, porque eles não acreditaram nas promessas de Deus, o Senhor, eles não quiseram entrar em Canaã, aquela terra tão agradável. Eles ficaram em suas tendas, se queixando, e não quiseram dar atenção a Deus, o Senhor. Então, o Senhor Deus lhes deu um aviso solene, que ele os faria morrer no deserto. E ainda espalharia todos os seus descendentes em nações pagãs, deixando-os morrer nos países estrangeiros. Depois o povo todo se juntou no Monte Peor para adorar aquele Deus tal de Baal. E ainda eles comeram daquela carne que foram oferecidas em sacrifícios a deuses sem vida. E com as suas ações, eles fizeram com que o Senhor Deus ficasse muito irado. Então foram atacados por uma doença terrível. Mas Finéias, ele castigou o culpado. Então a doença acabou. E então todos vêm lembrando dessa boa ação de Finéias. E também as gerações futuras não vão esquecer delas. E depois, lá nas fontes de Meribá, o povo fez de novo com que Deus ficasse muito irado.
E quem sofreu por causa disso foi Moisés. Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irritado que ele falou coisas que não deveria. Eles não mataram os pagãos, assim como o Senhor Deus havia ordenado. Mas eles casaram com aquela gente e imitaram todos os seus costumes pagãos. E todo o povo adorou ídolos, e por causa disso foram destruídos. Eles ofereceram seus próprios filhos e filhas como sacrifício aos seus deuses pagãos. Eles mataram aquelas crianças inocentes, os seus próprios filhos e filhas. São os sacrifícios aos ídolos de Canaã. Então essas terras ficaram todas impuras por causa deste sangue. Fazendo essas coisas, o povo se corrompeu e foram infiéis a Deus, o Senhor. Então, o Senhor Deus ficou muito irado com o seu povo, ficou muito aborrecido com eles. Deus os abandonou nas mãos dos pagãos, e assim estes os dominaram. Os israelitas eles foram maltratados pelos seus inimigos, ficando debaixo das ordens deles. Muitas vezes Deus, o Senhor, livrou o seu povo, mas eles preferiram se revoltar contra Deus, o Senhor, e se afundaram mais ainda no pecado. Porém, quando eles pediram a ajuda dele, Deus os ouviu e se voltou para eles quando eles estavam aflitos. E por causa deles, Deus se lembrou da sua aliança, e por causa do seu grande amor, o Senhor mudou de ideia. O Senhor Deus fez com que aqueles que os levaram como prisioneiros tivessem pena deles. Senhor, nosso Deus, nos liberta e nos tira do meio dos pagãos e nos leva de volta para a nossa terra, Senhor. E assim nós te daremos graças, Senhor, e com muito prazer nós te louvaremos. Santo Deus, louvemos ao Senhor, o Santo Deus de Israel. Louvem todos o Senhor agora e sempre, e que todos os povos da terra digam amém. Aleluia ao Senhor nosso Deus. Salmo 106. Aleluia! Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? E quem pode louvá-lo como Ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Senhor, lembra-te de mim quando tu abençoares o vosso povo. E quando o Senhor libertá-los, liberta também a mim, Senhor. E deixa-me que eu veja, Senhor, o teu povo progredir, e que eu tome parte da felicidade da tua nação, Senhor, junto da alegria daqueles que pertencem a ti. Senhor, nós temos sido maus
e perversos. E nós pecamos como os nossos antepassados. Quando eles estavam no Egito, eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus. Eles esqueceram que muitas vezes Deus havia mostrado o seu grande amor por eles. E eles se revoltaram perto do mar Vermelho. Mas, para mostrar o seu grande poder, Deus os salvou, assim como havia prometido. O Senhor Deus Todo-Poderoso deu a ordem e o Mar Vermelho secou. Deus fez com que seu povo o atravessasse bem no meio, como se estivessem pisando em terras secas. Deus livrou o seu povo das mãos daqueles que os odiavam. Sim, Ele os salvou de seus inimigos. Então veio a água e cobriu todos os seus inimigos. Não escapou nenhum. Então o seu povo acreditou nas promessas de Deus e cantou louvores a Ele. Mas logo esqueceram tudo que Deus tinha feito e agiram sem esperar o seu conselho. Lá no deserto, eles se deixaram levar pelos seus desejos e colocaram o Senhor Deus à prova. Então Deus lhes deu o que eles pediram, mas também lhes mandou uma doença terrível. Ali nos seus acampamentos eles ficaram com inveja de Moisés e também de Araão, o sacerdote, dedicado ao serviço do Senhor. Então a terra se abriu e engoliu Datan e Abiram, e toda a sua família também foram engolidos pela terra. E o fogo veio sobre os seguidores deles e queimou aquela gente toda. E lá no Monte Sinai, os israelitas fizeram um bezerro de ouro e adoraram aquele ídolo que haviam feito. Eles trocaram a imagem de Deus Todo-Poderoso por um animal que come capim. Eles esqueceram de Deus, o Salvador deles, o Deus que havia feito a eles coisas maravilhosas no Egito. Muitas coisas extraordinárias o Senhor Deus fez ali a eles. E também fez coisas espantosas no Mar Vermelho. Então depois Deus disse que ia destruir todos os israelitas. Porém Moisés, o seu servo fiel e escolhido, clamou a Deus e não deixou que a sua ira os destruísse. Então mais tarde, porque eles não acreditaram nas promessas de Deus, o Senhor, eles não quiseram entrar em Canaã, aquela terra tão agradável. Eles ficaram em suas tendas, se queixando, e não quiseram dar atenção a Deus, o Senhor. Então, o Senhor Deus lhes deu um aviso solene, que Ele os faria morrer no deserto. E ainda espalharia todos os seus descendentes em nações pagãs, deixando-os morrer nos países estrangeiros. Depois o povo todo se juntou no Monte Peor para adorar aquele Deus tal de Baal. E ainda eles comeram daquela carne que foram oferecidas em sacrifícios a deuses sem vida.
E com as suas ações, eles fizeram com que o Senhor Deus ficasse muito irado. Então foram atacados por uma doença terrível. Mas Finéias, ele castigou o culpado. Então a doença acabou. E então todos vêm lembrando dessa boa ação de Finéias. E também as gerações futuras não vão esquecer delas. E depois, lá nas fontes de Meribá, o povo fez de novo com que Deus ficasse muito irado. E quem sofreu por causa disso foi Moisés. Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irritado que ele falou coisas que não deveria. Eles não mataram os pagãos, assim como o Senhor Deus havia ordenado. Mas eles casaram com aquela gente e imitaram todos os seus costumes pagãos. E todo o povo adorou ídolos, e por causa disso foram destruídos. Eles ofereceram seus próprios filhos e filhas como sacrifício aos seus deuses pagãos. Eles mataram aquelas crianças inocentes, os seus próprios filhos e filhas. São os sacrifícios aos ídolos de Canaã. Então essas terras ficaram todas impuras por causa deste sangue. Fazendo essas coisas, o povo se corrompeu e foram infiéis a Deus, o Senhor. Então o Senhor Deus ficou muito irado com o seu povo, ficou muito aborrecido com eles. Deus os abandonou nas mãos dos pagãos, e assim estes os dominaram. Os israelitas eles foram maltratados pelos seus inimigos, ficando debaixo das ordens deles. Muitas vezes Deus, o Senhor, livrou o seu povo, mas eles preferiram se revoltar contra Deus, o Senhor, e se afundaram mais ainda no pecado. Porém, quando eles pediram a ajuda dele, Deus os ouviu e se voltou para eles quando eles estavam aflitos. E por causa deles, Deus se lembrou da sua aliança. E por causa do seu grande amor, o Senhor mudou de ideia. O Senhor Deus fez com que aqueles que os levaram como prisioneiros tivessem pena deles. Senhor, nosso Deus, nos liberta e nos tira do meio dos pagãos e nos leva de volta para a nossa terra, Senhor. E assim nós te daremos graças, Senhor, e com muito prazer nós te louvaremos. Santo Deus, louvemos ao Senhor, o Santo Deus de Israel. Louvem todos o Senhor agora e sempre, e que todos os povos da terra digam amém. Aleluia ao Senhor nosso Deus. Salmo 106. Aleluia! Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? E quem pode louvá-lo como Ele merece?
Ah, felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Ó Senhor, lembra-te de mim quando tu abençoares o vosso povo. E quando o Senhor libertá-los, liberta também a mim, Senhor. E deixa-me que eu veja, Senhor, o teu povo progredir, e que eu tome parte da felicidade da tua nação, Senhor, junto da alegria daqueles que pertencem a ti. Ah, Senhor, nós temos sido maus e perversos, e nós pecamos como os nossos antepassados. Quando eles estavam no Egito, eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus. Eles esqueceram que muitas vezes Deus havia mostrado o seu grande amor por eles, e eles se revoltaram perto do mar Vermelho. Mas, para mostrar o seu grande poder, Deus os salvou, assim como havia prometido. Ao Senhor Deus Todo-Poderoso deu a ordem, e o Mar Vermelho secou. Deus fez com que seu povo o atravessasse, bem no meio, como se estivessem pisando em terras secas. Deus livrou o seu povo das mãos daqueles que os odiavam. Sim, Ele os salvou de seus inimigos. Então veio a água e cobriu todos os seus inimigos. Não escapou nenhum. Então o seu povo acreditou nas promessas de Deus e cantou louvores a Ele. Mas logo esqueceram tudo que Deus tinha feito e agiram sem esperar o seu conselho. Lá no deserto, eles se deixaram levar pelos seus desejos e colocaram o Senhor Deus à prova. Então Deus lhes deu o que eles pediram, mas também lhes mandou uma doença terrível. Ali nos seus acampamentos eles ficaram com inveja de Moisés e também de Araão, o sacerdote, dedicado ao serviço do Senhor. Então a terra se abriu e engoliu Datan e Abiram, e toda a sua família também foram engolidos pela terra. E o fogo veio sobre os seguidores deles e queimou aquela gente toda. E lá no Monte Sinai, os israelitas fizeram um bezerro de ouro e adoraram aquele ídolo que haviam feito. Eles trocaram a imagem de Deus Todo-Poderoso por um animal que come capim. Eles esqueceram de Deus, o Salvador deles, o Deus que havia feito a eles coisas maravilhosas no Egito. Muitas coisas extraordinárias o Senhor Deus fez ali a eles. E também fez coisas espantosas no Mar Vermelho. Então depois Deus disse que ia destruir todos os israelitas. Porém Moisés, o seu servo fiel e escolhido, clamou a Deus e não deixou que a sua ira os destruísse. Então mais tarde, porque eles não acreditaram nas promessas de Deus, o Senhor, eles não quiseram entrar em Canaã, aquela terra tão agradável. Eles ficaram em suas tendas, se queixando, e não quiseram dar atenção a Deus, o Senhor.
Então, o Senhor Deus lhes deu um aviso solene, que ele os faria morrer no deserto e ainda espalharia todos os seus descendentes em nações pagãs, deixando-os morrer nos países estrangeiros. Depois o povo todo se juntou no Monte Peor para adorar aquele Deus tal de Baal. E ainda eles comeram daquela carne que foram oferecidas em sacrifícios a deuses sem vida. E com as suas ações, eles fizeram com que o Senhor Deus ficasse muito irado. Então foram atacados por uma doença terrível. Mas Finéias, ele castigou o culpado. Então a doença acabou. E então todos vêm lembrando dessa boa ação de Finéias. E também as gerações futuras não vão esquecer delas. E depois, lá nas fontes de Meribá, o povo fez de novo com que Deus ficasse muito irado. E quem sofreu por causa disso foi Moisés. Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irritado que ele falou coisas que não deveria. Eles não mataram os pagãos, assim como o Senhor Deus havia ordenado. Mas eles casaram com aquela gente e imitaram todos os seus costumes pagãos. E todo o povo adorou ídolos. E por causa disso foram destruídos. Eles ofereceram seus próprios filhos e filhas como sacrifício aos seus deuses pagãos. Eles mataram aquelas crianças inocentes, os seus próprios filhos e filhas. São os sacrifícios aos ídolos de Canaã. Então essas terras ficaram todas impuras por causa deste sangue. Fazendo essas coisas, o povo se corrompeu e foram infiéis a Deus, o Senhor. Então, o Senhor Deus ficou muito irado com o seu povo, ficou muito aborrecido com eles. Deus os abandonou nas mãos dos pagãos, e assim estes os dominaram. Os israelitas, eles foram maltratados pelos seus inimigos, ficando debaixo das ordens deles. Muitas vezes Deus, o Senhor, livrou o seu povo, mas eles preferiram se revoltar contra Deus, o Senhor, e se afundaram mais ainda no pecado. Porém, quando eles pediram a ajuda dele, Deus os ouviu e se voltou para eles quando eles estavam aflitos. E por causa deles, Deus se lembrou da sua aliança. E por causa do seu grande amor, o Senhor mudou de ideia. O Senhor Deus fez com que aqueles que os levaram como prisioneiros tivessem pena deles. Senhor, nosso Deus, nos liberta e nos tira do meio dos pagãos e nos leva de volta para a nossa terra, Senhor. E assim nós te daremos graças, Senhor, e com muito prazer nós te louvaremos. Santo Deus, louvemos ao Senhor, o Santo Deus de Israel. Louvem todos o Senhor agora e sempre.
e que todos os povos da terra digam amém. Aleluia ao Senhor nosso Deus. Salmo 106. Aleluia! Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? E quem pode louvá-lo como Ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Senhor, lembra-te de mim quando tu abençoares o vosso povo. E quando o Senhor libertá-los, liberta também a mim, Senhor. E deixa-me que eu veja, Senhor, o teu povo progredir, e que eu tome parte da felicidade da tua nação, Senhor, junto da alegria daqueles que pertencem a ti. Senhor, nós temos sido maus e perversos, e nós pecamos como os nossos antepassados. Quando eles estavam no Egito, eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus. Eles esqueceram que muitas vezes Deus havia mostrado o seu grande amor por eles, e eles se revoltaram perto do mar Vermelho. Mas, para mostrar o seu grande poder, Deus os salvou, assim como havia prometido. O Senhor Deus Todo-Poderoso deu a ordem e o Mar Vermelho secou. Deus fez com que seu povo o atravessasse bem no meio, como se estivessem pisando em terras secas. Deus livrou o seu povo das mãos daqueles que os odiavam. Sim, Ele os salvou de seus inimigos. Então veio a água e cobriu todos os seus inimigos. Não escapou nenhum. Então o seu povo acreditou nas promessas de Deus e cantou louvores a Ele. Mas logo esqueceram tudo que Deus tinha feito e agiram sem esperar o seu conselho. Lá no deserto, eles se deixaram levar pelos seus desejos e colocaram o Senhor Deus à prova. Então Deus lhes deu o que eles pediram, mas também lhes mandou uma doença terrível. Ali nos seus acampamentos eles ficaram com inveja de Moisés e também de Araão, o sacerdote, dedicado ao serviço do Senhor. Então a terra se abriu e engoliu Datan e Abiram, e toda a sua família também foram engolidos pela terra. E o fogo veio sobre os seguidores deles e queimou aquela gente toda. E lá no Monte Sinai, os israelitas fizeram um bezerro de ouro e adoraram aquele ídolo que haviam feito. Eles trocaram a imagem de Deus Todo-Poderoso por um animal que come capim. Eles esqueceram de Deus, o Salvador deles, o Deus que havia feito a eles coisas maravilhosas no Egito. Muitas coisas extraordinárias o Senhor Deus fez ali a eles. E também fez coisas espantosas no Mar Vermelho
Então depois Deus disse que ia destruir todos os israelitas. Porém Moisés, o seu servo fiel e escolhido, clamou a Deus e não deixou que a sua ira os destruísse. Então mais tarde, porque eles não acreditaram nas promessas de Deus, o Senhor, eles não quiseram entrar em Canaã, aquela terra tão agradável. Eles ficaram em suas tendas, se queixando, e não quiseram dar atenção a Deus, o Senhor. Então, o Senhor Deus lhes deu um aviso solene, que Ele os faria morrer no deserto e ainda espalharia todos os seus descendentes em nações pagãs, deixando-os morrer nos países estrangeiros. Depois o povo todo se juntou no Monte Peor para adorar aquele Deus tal de Baal. E ainda eles comeram daquela carne que foram oferecidas em sacrifícios a deuses sem vida. E com as suas ações, eles fizeram com que o Senhor Deus ficasse muito irado. Então foram atacados por uma doença terrível. Mas Finéias, ele castigou o culpado. Então a doença acabou. E então todos vêm lembrando dessa boa ação de Finéias. E também as gerações futuras não vão esquecer delas. E depois, lá nas fontes de Meribá, o povo fez de novo com que Deus ficasse muito irado. E quem sofreu por causa disso foi Moisés. Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irritado que ele falou coisas que não deveria. Eles não mataram os pagãos, assim como o Senhor Deus havia ordenado. Mas eles casaram com aquela gente e imitaram todos os seus costumes pagãos. E todo o povo adorou ídolos, e por causa disso foram destruídos. Eles ofereceram seus próprios filhos e filhas como sacrifício aos seus deuses pagãos. Eles mataram aquelas crianças inocentes, os seus próprios filhos e filhas. São os sacrifícios aos ídolos de Canaã. Então essas terras ficaram todas impuras por causa deste sangue. Fazendo essas coisas, o povo se corrompeu e foram infiéis a Deus, o Senhor. Então o Senhor Deus ficou muito irado com o seu povo, ficou muito aborrecido com eles. Deus os abandonou nas mãos dos pagãos, e assim estes os dominaram. Os israelitas, eles foram maltratados pelos seus inimigos, ficando debaixo das ordens deles. Muitas vezes Deus, o Senhor, livrou o seu povo, mas eles preferiram se revoltar contra Deus, o Senhor, e se afundaram mais ainda no pecado. Porém, quando eles pediram a ajuda dele, Deus os ouviu e se voltou para eles quando eles estavam aflitos. E por causa deles, Deus se lembrou da sua aliança, e por causa do seu grande amor, o Senhor mudou de ideia. O Senhor Deus fez com que aqueles que os levaram como prisioneiros
tivessem pena deles. Ó Senhor, nosso Deus, nos liberta e nos tira do meio dos pagãos e nos leva de volta para a nossa terra, Senhor. E assim nós te daremos graças, Senhor, e com muito prazer nós te louvaremos. Ó Santo Deus, louvemos ao Senhor, o Santo Deus de Israel. Louvem todos o Senhor agora e sempre, e que todos os povos da terra digam amém. Aleluia ao Senhor nosso Deus. Salmo 106. Aleluia! Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? E quem pode louvá-lo como Ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Ó Senhor, lembra-te de mim quando tu abençoares o vosso povo. E quando o Senhor libertá-los, liberta também a mim, Senhor. E deixa-me que eu veja, Senhor, o teu povo progredir, e que eu tome parte da felicidade da tua nação, Senhor, junto da alegria daqueles que pertencem a ti. Senhor, nós temos sido maus e perversos, e nós pecamos como os nossos antepassados. Quando eles estavam no Egito, eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus. Eles esqueceram que muitas vezes Deus havia mostrado o seu grande amor por eles, e eles se revoltaram perto do mar Vermelho. Mas, para mostrar o seu grande poder, Deus os salvou, assim como havia prometido. O Senhor Deus Todo-Poderoso deu a ordem e o Mar Vermelho secou. Deus fez com que seu povo o atravessasse bem no meio, como se estivessem pisando em terras secas. Deus livrou o seu povo das mãos daqueles que os odiavam. Sim, Ele os salvou de seus inimigos. Então veio a água e cobriu todos os seus inimigos. Não escapou nenhum. Então o seu povo acreditou nas promessas de Deus e cantou louvores a Ele. Mas logo esqueceram tudo que Deus tinha feito e agiram sem esperar o seu conselho. Lá no deserto, eles se deixaram levar pelos seus desejos e colocaram o Senhor Deus à prova. Então Deus lhes deu o que eles pediram, mas também lhes mandou uma doença terrível. Ali nos seus acampamentos eles ficaram com inveja de Moisés e também de Araão, o sacerdote, dedicado ao serviço do Senhor. Então a terra se abriu e engoliu Datan e Abiram, e toda a sua família também foram engolidos pela terra, e o fogo veio sobre os seguidores deles e queimou aquela gente toda. E lá no Monte Sinai, os israelitas fizeram
um bezerro de ouro e adoraram aquele ídolo que haviam feito. Eles trocaram a imagem de Deus Todo-Poderoso por um animal que come capim. Eles esqueceram de Deus, o Salvador deles, o Deus que havia feito a eles coisas maravilhosas no Egito. Muitas coisas extraordinárias o Senhor Deus fez ali a eles. E também fez coisas espantosas no Mar Vermelho. Então depois Deus disse que ia destruir todos os israelitas. Porém Moisés, o seu servo fiel e escolhido, clamou a Deus e não deixou que a sua ira os destruísse. Então mais tarde, porque eles não acreditaram nas promessas de Deus, o Senhor, eles não quiseram entrar em Canaã, aquela terra tão agradável. Eles ficaram em suas tendas, se queixando, e não quiseram dar atenção a Deus, o Senhor. Então, o Senhor Deus lhes deu um aviso solene, que Ele os faria morrer no deserto e ainda espalharia todos os seus descendentes em nações pagãs, deixando-os morrer nos países estrangeiros. Depois o povo todo se juntou no Monte Peor para adorar aquele Deus tal de Baal. E ainda eles comeram daquela carne que foram oferecidas em sacrifícios a deuses sem vida. E com as suas ações eles fizeram com que o Senhor Deus ficasse muito irado. Então foram atacados por uma doença terrível. Mas Finéias, ele castigou o culpado. Então a doença acabou. E então todos vêm lembrando dessa boa ação de Finéias. E também as gerações futuras não vão esquecer delas. E depois, lá nas fontes de Meribá, o povo fez de novo com que Deus ficasse muito irado. E quem sofreu por causa disso foi Moisés. Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irritado que ele falou coisas que não deveria. Eles não mataram os pagãos, assim como o Senhor Deus havia ordenado. Mas eles casaram com aquela gente e imitaram todos os seus costumes pagãos. E todo o povo adorou ídolos, e por causa disso foram destruídos. Eles ofereceram seus próprios filhos e filhas como sacrifício aos seus deuses pagãos. Eles mataram aquelas crianças inocentes, os seus próprios filhos e filhas. São os sacrifícios aos ídolos de Canaã. Então essas terras ficaram todas impuras por causa deste sangue. Fazendo essas coisas, o povo se corrompeu e foram infiéis a Deus, o Senhor. Então, o Senhor Deus ficou muito irado com o seu povo, ficou muito aborrecido com eles. Deus os abandonou nas mãos dos pagãos, e assim estes os dominaram. Os israelitas eles foram maltratados pelos seus inimigos, ficando debaixo das ordens deles.